Quando Darwin publicou a teoria da evolução, ele apenas queria explicar como as espécies elas mudam com o tempo. Mas o que ele talvez nunca imaginou é que a teoria criada por ele seria usada para justificar o racismo e também as desigualdades, e até ideias que levaram ao nazismo. Pois é, uma ideia feita para entender a vida acabou sendo usada para justificar a morte. E hoje, aqui no canal História com Luciano, a gente vai entender como isso aconteceu. Antes de Darwin, a explicação dominante sobre a origem da vida era da religião. A maioria acreditava que tudo tinha sido criado por Deus exatamente como é hoje. Só que no século XIX, a ciência estava avançando muito. A geologia, a biologia e também a arqueologia. Tudo começava a mostrar que o mundo era muito mais antigo e muito mais complexo do que se imaginava. Aí vem Darwin, ele viajava pelo mundo em um navio, observando animais, fósseis e também plantas. E como resultado de suas observações, ele lança em 1859 a origem das espécies. Nele, nós temos a teoria de que, de alguma forma, as espécies mudam ao longo do tempo e as mais adaptadas sobrevivem. Essa ideia mexeu com tudo, porque ela não só contrariava a igreja, mas também colocava o ser humano como parte do processo evolutivo, não como algo separado da natureza. A teoria, ela virou um sucesso, mas também gerou muita confusão. E o pior, gente começou a distorcer o que Darwin escreveu. Um exemplo disso é o Herbert Spencer. Ele criou a ideia de que se na natureza o mais forte sobrevive, então o mesmo pode acontecer ou valer para a sociedade. Ou seja, ricos seriam superiores, brancos seriam mais evoluídos e pobres, estariam atrasados. Essa maluquice foi chamada de darwinismo social. E detalhe, Darwin nunca disse isso. Mas essas ideias foram usadas para defender o racismo, exploração colonial e até o extermínio de povos inteiros. No final do século XIX e no começo do século XX, essa distorção vira política pública. Vai surgir então a eugenia, que era a ideia de melhorar a raça humana. E aí, vai entrar um dos capítulos mais sombrios da história. Os nazistas, eles usaram isso para justificar o extermínio de pessoas como judeus, ciganos, negros, pessoas com deficiência, tudo em nome de uma suposta pureza racial. E o pior, usaram a ciência para isso. Ou melhor, uma ciência distorcida. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares, houve programas de esterilização forçada, controle populacional, sempre contra os mais pobres e racializados. Tudo baseado numa interpretação completamente errada da teoria de Darwin. A pergunta é, a culpa foi de Darwin? Sabemos que não. Ele falava de natureza, de adaptação e também de biologia. Quem transformou isso em uma arma ideológica? Nós sabemos. Foi a sociedade. Isso mostra que a ciência sozinha não resolve tudo. Ela precisa ser usada com responsabilidade, com ética e também com crítica. Porque até a teoria mais genial pode virar uma tragédia nas mãos erradas. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história e comenta aqui embaixo. A ciência pode ser neutra? Até a próxima aula. Aqui é o História com Luciano. Valeu!